Pedir a Amanda para você continuar aqui com a gente, sentar numa das poltronas aqui. Convidamos também para que faça parte deste painel o consultor sênior da Taish Healthcare e ex-ministro da Saúde, Nelson Taish. Para mediar o debate sobre o conteúdo exposto pela Amanda Espina e o tema ESG, convido novamente à frente o diretor superintendente do SESI Nacional, Rafael Lucchesi, a quem passamos a coordenação dos trabalhos. Bom, em primeiro lugar, eu queria só fazer um registro, dar parabéns à Amanda pela excelente apresentação. Parabéns à Janssen também pela afirmação, não só por sua competência demonstrada aqui, mas por uma política clara de diversidade, né? Então, isso é sempre bom destacar. Nelson Taish, o que a gente poderia abordar com relação a todo esse debate em torno da saúde suplementar? Aqui no SESI, nós temos um grupo de trabalho de saúde suplementar. A indústria ela tem uma carga maior de gasto com essa atividade. Eu estava com o número impreciso e a Catiana muito rapidamente me deu o número. Nós temos hoje 50 milhões de brasileiros no sistema de saúde suplementar, bancado pelas empresas. E aí, Alexandre Furlan, é interessante quando a gente analisa a competitividade, esse é um custo que as empresas francesas ou inglesas não têm, ou suecas, porque o sistema público lá tem cobertura universal. O daqui nós temos, além de as empresas pagarem, porque elas pagam os tributos, elas ainda têm que contribuir para esse sistema. E a indústria, hoje, ela banca 11 milhões de pessoas. 11 milhões de pessoas estão nesse sistema bancado pelas empresas. O sistema de saúde suplementar, endereçado pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, o 3, o 8, o 9, o 10, o 12, o 3 mais detidamente, que é o de saúde, o 8, que é o de crescimento econômico sustentável, o 9, de indústria e infraestrutura, o 10, de redução das desigualdades, e o 12, de consumo e produção responsável. De que maneira nós podemos pensar estabelecendo metas para o Brasil, para essa agenda de saúde suplementar, sanidade para o sistema, como estabelecer uma lógica colaborativa no ambiente de política pública, até com a intercambiabilidade de dados, criando uma maior sinergia, estabelecendo uma linha de defesa para as empresas poderem manter essa estrutura como um todo. Como é que você vê esse quadro e que norte nós poderíamos ter? Previamente, você começou ali na sala reservada a colocar essa questão. É uma questão relevante. Não há um debate claro sobre isso, nem na agenda de política pública, que ela meio que ignora isso. Não há um debate colaborativo entre essas duas ambiências, e eu acho que isso perde o sistema como um todo. Como poder avançar isso em qualidade, algo que sirva mais às empresas e, sobretudo, ao resultado prático, que é a cobertura de saúde para a população? Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui, né? Então, só nessa parte de ESG, hoje eu faço parte de um grupo chamado Rede de Governança Brasil. Eu sou coordenador da área de saúde, e lá a gente trabalha a parte de governança e gestão. Hoje a gente faz um trabalho voltado para fazer diagnóstico da eficiência do sistema em macro-região de saúde. A gente está trabalhando também um programa para ajudar as santas casas e as filantrópicas na área de gestão e governança. Ajudo o Hospital do Jamor, em Barretos, a parte de dados, de inteligência. E hoje faço um trabalho
com a Câmara dos Deputados para criar a lei que vai definir prevenção e tratamento de câncer no SUS no Brasil. Tudo isso aí eu faço pro bono, eu faço como voluntário. Além disso, eu faço consultoria hoje, né? Eu faço consultoria, na verdade, na Ásia, nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil. Eu faço consultoria no mundo inteiro. E hoje uma das coisas que me motiva é justamente tentar melhorar o sistema de saúde. Hoje o que acontece é que o que a gente mais vê são projetos, programas, leis que são perfeitos na prática, mas que nunca acontecem no dia a dia. Aí você vê aquela discussão, sempre a mesma discussão, toda hora, mas nada acontece de novo. Está faltando execução. Está faltando realmente você tratar com a complexidade necessária. Em relação à saúde suplementar, a gente hoje vive uma... Aí eu vou te dar uma opinião pessoal, que é uma situação que caminha para a insolvência, né? Porque, se a gente pegar o resultado de 22, que saiu ontem, anteontem, a gente tem um prejuízo operacional de mais de 11 bilhões. E o que aconteceu de 21 para 22? Você tem um aumento de número de vidas, que pode dar a sensação de que esse setor funciona bem, mas ele não funciona. Só que o ticket cai muito, o ticket reduz. Então, você tem, na prática, mais vida, mas o faturamento das operadoras em 22 foi menor do que 21 nominal. Se você jogar a inflação, isso cai significativamente. A sinistralidade ficou mais ou menos igual. Então, o que aconteceu? Se você pegasse hoje o valor desse ticket médio de 21 e jogasse só a correção monetária, só o IPCA, essa sinistralidade que subiu para quase 89% seria de 77%. O que deixa claro que o problema da saúde suplementar hoje não é um excesso porque acumulou na Covid, é um problema de financiamento. Isso é um problema. A segunda coisa é, a saúde suplementar não é um sistema. Ela é totalmente fragmentada, interesses conflitantes, e ela não é feita para ser eficiente. Porque eu sempre digo, eficiência é uma coisa... O que é eficiência, né? É você fazer mais com o que você tem, ou fazer com menos. Só que, na prática, hoje, como a gente não mede o que está sendo entregue pelo sistema, é impossível medir eficiência. Então, o que você tem é uma busca... O pessoal fala, tem desperdício. Mas o que é desperdício para um é receita, EBITDA é lucro para outro. Então, o que você tem hoje, essa busca de valor, esse negócio tudo, isso é uma coisa muito romântica, mas que na prática não existe. Porque cada um defende seus interesses dizendo que está buscando valor. Então, o que acaba acontecendo hoje é a gente precisa que o sistema passe a ser realmente um sistema de saúde. E aí quem pode pressionar isso é a indústria. Porque você tem que cobrar uma eficiência que não existe hoje. Por que não tem eficiência? Primeiro, porque não tem dado. Segundo, porque é fragmentado. Os interesses são conflitantes. Então, falta hoje alguém que transforme isso numa coisa coordenada e estruturada. Informação, você tem que ter várias informações que são fundamentais. Tem que ter informação sobre qual é nas vidas que você tem na empresa. Qual a característica dessa população, qual é a infraestrutura que está designada para tratar dela, como é que é o acesso e a operação, qual é o desfecho clínico, quanto é que eu tenho de financiamento, como é que eu tenho de gasto, como é que está evoluindo a tecnologia, como é que é a legislação. Como isso não é feito hoje de uma forma estruturada e coordenada, o que acaba acontecendo é o seguinte, quem faz um sistema virar sistema e ser eficiente é o gestor. A inovação ela só garante transformação, mas ela não garante progresso social. O progresso social quem traz é o gestor, que é quando ele garante que você vai trabalhar com equidade, universalidade, tudo isso. E a gente tem um problema crítico, que é de financiamento. E aí é que a gente vai colocar a importância da gestão. Isso é um dado fundamental. Se a gente pegar 2021 como base, o SUS gastou mais ou menos R$ 1.800 por pessoa por ano. Se você olhar a saúde suplementar, ela gastou 5 mil. Então, já é uma diferença enorme. Quando você vai para países desenvolvidos, que é para onde a tecnologia é desenhada, o Reino Unido gastou em torno de 23, 24. Estados Unidos, que é um parâmetro, que é um reflexo para a saúde suplementar, gastou uns 63 mil.
Então, você sai de 1.800, 5.000 para 20 e poucos mil. Você pega uma Dinamarca, dá 30 e poucos mil, Alemanha... Então, você vai... Estados Unidos, 60 mil. Então, o que acontece? Essa evolução da saúde suplementar hoje de insolvência é uma evolução natural, porque ela está muito mais perto do SUS do que dos países desenvolvidos. E a tecnologia ela vem sendo incorporada não através de uma estrutura pensada. Hoje, a inovação ela não vem com base na informação do que é aquilo que você pode incorporar pelo gestor. O que define incorporação hoje é a força de mercado. Então, a evolução do sistema de saúde ele é cada vez mais desigual. E a inovação hoje ela aumenta a desigualdade. Porque ou ela é muito cara e só quem tem mais dinheiro pode pagar, ou ela demanda profissionais cada vez mais qualificados. Você pega uma cirurgia robótica, o robô não opera no lugar do cirurgião. Ele não pega um cirurgião médio e torna ele um cara mais competente. Eu preciso de uma pessoa ainda mais competente. Então, a minha capacidade de disseminar isso é cada vez menor. Então, eu tenho que ter um treinamento de recursos humanos gigante. Então, na prática, é o seguinte. Se não conseguir transformar o sistema de saúde, a saúde suplementar num sistema real, isso só vai piorar, nada vai mudar e a gente vai ter cada vez mais desigualdade. E o que está acontecendo hoje, que é um problema prático, é o seguinte. Quando eu coloco que o problema que a evolução de 21 para 22, que foi realmente desastrosa na saúde suplementar, é um problema de financiamento, e a indústria me diz que já está totalmente sufocada, isso é um conflito monumental. Porque a solução que vai vir é aumentar muito o ticket para poder compensar. E você me diz que você já não está conseguindo suportar o que está chegando. Então, a gente vai ter um conflito. Qual a vantagem desse momento? Está ruim para todo mundo. Quando está ruim para todo mundo, é um ambiente que você tem para tentar mudar alguma coisa. Porque quando está bom para uma parte, ele segura para ele poder continuar mantendo o benefício que tem. Quando ficar ruim para todo... Porque agora o que vai acontecer? A operadora vai pressionar o prestador, que vai pressionar o fornecedor e vai pressionar a indústria para pagar mais. Em resumo, ficou ruim para todo mundo. Então, nesse momento, é a hora em que você tem uma chance de parar e trabalhar de uma forma estruturada isso. E uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte, o sistema de saúde não quebra, não vai à falência, não deixa de ser sustentável. Ele só se adapta. E como é que ele se adapta? Ele tira acesso. Ele pode tirar acesso de uma forma pensada. Olha só, eu vou incorporar X, Y, Z, que é onde eu tenho o dinheiro que eu tenho hoje, para trazer o recurso para a sociedade, e eu não vou incorporar tal coisa porque esse valor é muito alto, eu não consigo entregar nem o básico. Ou a incorporação pode vir através de pressões de mercado. E quando você não tem uma gestão eficiente, quem grita mais leva. E essa é a pior coisa que você pode fazer para trabalhar, entregar para a tua população uma coisa com mais equidade, com mais eficiência. Então, basicamente, a primeira coisa hoje que eu preciso é informação, porque ela não existe. Porque informação é um negócio muito difícil. A gente pega essa história de Big Data, então você vai lá, pega um banco de dados que está lá em algum lugar, alguém jogou um monte de dados, aí você acha que dali você vai tirar alguma coisa boa. Esquece. Dado tem que ser uma coisa planejada. O dado tem que ser planejado. Ele tem que ter 4 características. Ele tem que ser complexo e granular, para você conseguir entender o sistema que você tem na mão. Não pode ter viés, porque senão você não pode ter falta de dado e tem que ser em tempo real. Se você não tem isso, você não tem dados de qualidade. Então, hoje, o primeiro movimento que tem que ser feito é como é que eu, como indústria, cobro isso? Como é que eu, como indústria, exijo que aquilo que eu estou tratando como se fosse um sistema e não é, passe a ser? Porque eu tenho o poder do dinheiro. Sou eu que estou financiando esse sistema. Quem financia esse sistema são vocês, não é a operadora. Então, como é que eu, como financiador desse sistema, que tenho o poder de exigir, vou querer que esse sistema passe a funcionar realmente como sistema? E aí você vai ter que ter uma série de dados. Por que acontece hoje? Eficiência significa você fazer mais com menos, como eu falei. Então, não tem lugar para todo mundo. Quem é ruim tem que morrer. Isso é uma coisa difícil, porque a gente vê a discussão de eficiência como se a eficiência fosse agora vamos melhorar a operação do dia a dia, porque todo mundo vai ficar bem. Esquece. Eficiência significa que você tem que focar em quem realmente entrega mais. Para isso, você tem que medir. Sem medir, você não consegue nem identificar quem é melhor e quem é pior. Então, o sistema vai evoluindo mais na intuição do que na gestão.
Isso é a realidade. Se isso tem chance de mudar, começa com vocês. Porque vocês vão exigir que quem vocês contratam, que ele passe a se comportar como um gestor não fragmentado, e não como alguém que vai gerir só a entrada e saída de dinheiro e que não tem a menor coordenação sobre o sistema que está embaixo dele. Basicamente é isso. Perfeito. Excelente resposta e abre para 3 horas de debate aqui sobre vários pontos. Mas, assim, de cara, o que eu vejo é que a chapa vai esquentar muito. Não só pelas questões internas, a lógica do sistema de saúde, que é fortemente concentrado. Se nós pegarmos as operadoras de saúde, elas são... houve toda uma expansão a partir do sistema financeiro. São operadores financeiros. E, obviamente, tem um custo de oportunidade e rentabilidade que é o topo da pirâmide no Brasil, que é uma distorção brasileira, uma criação brasileira, esse rentismo improdutivo. Então, isso certamente já cria o que a gente chamaria em economia de uma rentabilização supranormal. Então, isso já é um problema e muito concentrado. Nós estamos assistindo uma enorme concentração da rede hospitalar. As rotas médicas estão aumentando de preço. O Brasil, há 40 anos, faz política anti-industrial. O resto do mundo faz política industrial e o Brasil faz política anti-industrial. O Brasil, a agricultura brasileira dá 2% da carga fiscal brasileira. A indústria contribui com 44%. A agricultura recebe... Outro dia estava se discutindo aí na questão desse sistema fiscal. A agricultura recebe mais de 50 bilhões de subsídio. A agricultura recebe 30. Se você fizesse uma regra de 3 simples, a indústria deveria receber 1 bilhão. Aí daria realmente para você pensar em encarar em 40 anos a China, né? Aliás, o Brasil estava muito na frente da China em 1980. Mas, voltando ao que interessa, hoje a maior inflação de custo das empresas industriais é saúde suplementar. Então, é óbvio que todo mundo tem uma visão positivista, quer construir estratégias que sejam colaborativas, mas todo mundo está interessado também na capitalização do seu negócio. E hoje, do ponto de vista objetivo, o sistema de saúde suplementar ele é um canal de vazamento para a estrutura industrial. E ela é mais hipossuficiente. Eu passei boa parte da minha vida estudando organização industrial, como a competição se dá em mercado. Se eu tenho um mercado que ele é mais oligopolizado, eu tenho mais força de mercado. Se eu tenho um mercado que é mais pulverizado, eu tenho menos força de mercado. Se eu tenho numa balança um lado que está fortemente coordenado, ele é mais forte. Se eu tenho do outro um lado que está fortemente fragmentado e descoordenado, ele é mais fraco. Por isso que eu digo que a chapa vai esquentar, porque o setor empresarial e industrial está pagando uma conta muito cara, as margens dele são muito curtas, ele está vendo que, do outro lado, as margens são muito maiores, e ele vai querer brigar por isso. É claro que isso faz parte da lógica de mercado. Então, vai haver pressão. Ao mesmo tempo, a população está envelhecendo e as rotas médicas são cada vez mais caras. A gente pode atenuar um pouco a comparação que você fez, porque, assim, você falou, o SUS é 1,8, o sistema de saúde suplementar 5 mil, na Inglaterra é 33 mil, né? 20 e poucos mil. Mas, se eu cruzar isso pela demografia, eu já tenho uma compensação, o Brasil é mais novo do que a Inglaterra, e se eu cruzar também pela renda per capita, a renda per capita nossa é em torno de 10, o deles é 37, se eu não me engano, da Inglaterra. Então, eu tenho que fazer também...
Dólar. Nossa é 10, o dele é 33 dólares. Aí a renda per capita é dólar. Os Estados Unidos vai estar 45, por aí, 50. Então, se eu fizer também uma curva de renda per capita, eu já dou uma baixada nisso. Aí você pode dizer, mas as rotas médicas elas são tradables, então isso não se aplica tanto. Mas é a realidade brasileira. A gente não vai conseguir dar um bem-estar da União Europeia nem dos Estados Unidos para a nossa realidade sul-americana. Então, vai ter que baixar Esse mesmo. Esse número é um pouco diferente. A nossa renda per capita hoje está na faixa de 8 mil. Nosso PIB per capita... 8 mil dólares. 8 mil. Você vai pegar os Estados Unidos, está na faixa de 60 e poucos. Sim, é por aí. Então você cai ainda mais, você está reforçando o meu argumento. Não, mas olha só, qual é o problema prático? A saúde ela é mundial, ela não é local. Os preços são mundiais. O que acontece hoje? A inovação é feita para país rico. Se você pegar o gasto per capita de 2019, dado do Banco Mundial, país de alta renda, mais ou menos 30 mil reais por pessoa por ano. Você vai para país de renda média alta, cai para 3. Média baixa vai para uns 500 e pouco, e Brasil e baixa 175. Então, o mundo se divide em país rico e país pobre. A inovação é feita para país rico, não para país pobre. Você entendeu? Existe até uma linha de incorporação. Existe um negócio, ela vai poder explicar melhor, na indústria, que inclusive pesa na hora de você incorporar e precificar um remédio no Brasil, que chama reference pricing. Você usa o preço de um país para definir quanto é que vai incorporar no seu. Então, existe uma técnica de evolução de precificação para você ter sempre o maior preço possível. Porque na hora que você for comparar, tem sempre um preço mais alto. Então, o que acontece na prática? Hoje, o Brasil ele é pouco relevante no mundo. O Brasil hoje representa mais ou menos 2 e pouco % do gasto mundial em saúde. Os Estados Unidos são 42%, com 44% da população. Entendeu? Só para vocês terem uma ideia, hoje os Estados Unidos gastam em saúde, eles têm 331 milhões de pessoas, mais ou menos, 4,3 trilhões de dólares. O Brasil está na faixa, acho que, de uns 160 bi. E é um negócio que a gente... E com 208 milhões, o único no IBGE viu isso. Só para você ter uma ideia de como é. E a gente fala em milhão, bilhão, trilhão, como se fosse um negócio... Só que é um pouco vago, né? Trilhão é um negócio meio vago. Então, eu vou te trazer um negócio mais palpável. Se você pegar 1 milhão de segundos atrás, era a semana retrasada. 1 bilhão é 1991. 1 trilhão é 30 mil antes de Cristo. Só para você ter uma ideia da diferença que é uma coisa para outra. Entendeu? Perfeito. Mas tudo isso que você está falando reforça a minha linha de argumento. Porque, digamos assim, primeiro, é claro que a rota tecnológica ela é sempre determinada em qualquer segmento. A rota tecnológica ela é determinada por quem está liderando o processo. A rota tecnológica no setor de cirurgia ou no setor de saúde, ela é, claro, ela é determinada por quem lidera as iniciativas tecnológicas no segmento. Isso está claro. Eu me lembro quando eu fui secretário de Ciência e Tecnologia na Bahia e presidente do Conselho da Fundação de Amparo à Pesquisa, eu falei assim, olha, cada centavo aqui da Fundação de Amparo à Pesquisa na Bahia, ela está custando uma estrada equivalente, ela está custando um hospital equivalente. Então, não me interessa colocar dinheiro naquilo que vai gerar uma propriedade intelectual para a empresa que está hoje em Boston. Me interessa o mapa epidemiológico do que está na Bahia. Eu prefiro muito mais ser a cabeça da piaba do que o rabo da baleia. Concordo inteiramente com tudo que você está falando. Essa é uma questão secundária no debate, mas está certo que as rotas médicas são definidas pelos líderes, mas você não vai mudar objetivamente a condição de renda do Brasil. Se é 8 ou 10 mil dólares, eu arredondei para comparar, mas é claro que isso é um elemento atenuante. Nós não vamos saltar, porque você não tem condição, de gerar riqueza. A gente não vai criar um bem-estar europeu no Brasil, nem em saúde, nem em moradia, nem em saneamento. Então, isso é um elemento de limite do sistema, de capacidade operacional dele. Então, seguramente, a gente vai ter que ter menos. A gente não vai conseguir escalar. Por exemplo, a indústria brasileira ela não vai ter condição de saltar o custo
de saúde suplementar que as empresas hoje já não estão aguentando, a gente não vai quadruplicar para equivaler ao custo inglês, nem vai sextuplicar para se parecer com o custo dinamarquês, porque não há uma condição objetiva de fazê-lo, como também o Sistema Único não tem condição de fazer isso. Então, a gente vai ter que ver formas, aí aumenta ainda mais o seu ponto, que é de você fazer a racionalidade no sistema. Ou seja, se você tem menos, aí a questão da eficiência, que a gente não tem, se coloca como um elemento ainda mais forte, que é o elemento da chapa esquentar, tanto na questão fiscal, que é um debate na sociedade e tal, tem outros elementos aí da questão da financiarização da economia e da sociedade, mas seguramente não vai ser chutando o pau da barraca da questão fiscal que a gente vai chegar a lugar algum. Você pode até discutir os ganhos relativos que existem intrasistema. Mas o ponto que eu concordo com você, e daí porque a chapa vai esquentar, é que é determinante haver uma maior eficiência. E aí eu já encaminho a segunda pergunta. O que o setor empresarial em saúde suplementar poderia fazer? Que tipo de estratégia é que a gente concorda com o diagnóstico? Eu sou economista, não sou médico, mas como a gente poderia convergir para um bom prognóstico? Quais seriam as linhas mestras do que você viria como um elemento chave para a atuação do sistema de saúde suplementar? E aí, isso que eu estava conversando contigo é o seguinte: quando você tem um recurso pequeno, você tem que fazer escolhas que são, às vezes, difíceis. Porque, às vezes, tem que abrir mão até do que é importante, porque você não tem o recurso financeiro. E, às vezes, o que eu vejo, as discussões de saúde, elas são feitas como se todo o recurso financeiro fosse disponível. As pessoas tomam decisão como se não faltasse dinheiro. Entendeu? Sobretudo o judiciário. O judiciário é um outro problema. Então, o que acontece hoje é o seguinte: você não consegue trabalhar um problema complexo deles sem tratar a vida como ela é, e não como você gostaria que ela fosse. Esse é o problema. Hoje a gente toma a decisão, faz projeto, faz programa de uma forma romântica, não de uma forma técnica. E a primeira coisa para você fazer escolha é informação. Se você não tem, você navega às cegas. E você vai muito mais pela intuição ou por pressão de mercado, que vai ser sempre ineficiente, porque ela não leva em consideração a eficiência do sistema, ela leva em consideração o ganho pessoal. E aí as forças de mercado definem como o sistema evolui. Se a gente não mudar essa lógica, que só vem com informação, porque com a informação eu consigo entender o que as pessoas precisam, com o dinheiro que eu tenho de recurso, o que eu escolho. Se eu não consigo fazer essa escolha, eu não consigo trazer... Eu não sou a pessoa que conduz o sistema, eu sou levado por ele. Então, a primeira coisa que tem que ser exigido é eu preciso que alguém que se coloque como um gestor desse sistema, e eu preciso que essa pessoa me traga a informação que eu preciso para entender o que está acontecendo, para pelo menos ter um diagnóstico. Num primeiro momento, a gente não vai ter isso, porque isso não vai surgir da noite para o dia. Mas, se isso não for construído hoje, daqui a 5 anos, a gente está brigando do mesmo jeito. Então, a primeira coisa é eu preciso fazer um diagnóstico desse sistema, como ele funciona. Até porque, na saúde, tem um problema prático que é muito difícil você não dar tudo para todo mundo. Porque tu vê a pessoa sofrendo na tua frente. Eu fiz oncologia, né? Eu trabalhei como oncologista há muito tempo. Eu criei uma empresa que foi a maior do Brasil, na área do segmento dela, né? A gente foi comprado até pelo UHG americano. E aí, na minha formação, eu fiz economia na Inglaterra e fiz gestão e empreendedorismo na Harvard Business School. Então, eu falo negócio, economia e saúde. Mas eu sou um cara da saúde. Eu uso a informação para tomar decisão em saúde, mas eu falo as 3 línguas. Então, o que acontece? Hoje, a minha maior preocupação é como é que a gente consegue construir, a partir de hoje, alguma coisa que lá, um pouco mais na frente, seja mais eficiente para que você vai beneficiar os seus funcionários. Porque, se você não fizer isso, o que vai acabar acontecendo é que saúde suplementar vai virar uma coisa cada vez menor para a gente rica. Porque, mesmo quando você fala em saúde suplementar hoje, é muito heterogêneo.
Você tem desde aquela empresa que vai te dar direito aí para um top, tipo um Einstein, Ciro, alguma coisa assim, e aquela empresa que é um pouco acima do SUS. Entendeu? Então, a quantidade de... É um país muito heterogêneo, e mesmo quando você vê a quantidade de empresas, de operadoras de saúde que tem pouquíssimas vidas, é muito grande. Então, quando você pega um remédio desse que custa 1 milhão, um doente desse mata. E aí o pessoal, não, faz resseguro. Resseguro não adianta. Resseguro serve quando é uma coisa pontual, não quando aquilo já é um padrão. O resseguro funciona em coisa pontual. Então, resseguro não vai. Outra coisa que acontece muito na saúde é você tratar a ideia como se fosse fato. Coisa romântica. Né? Agora, a saúde, a atenção primária vai resolver o problema. Esquece. Não vai. Não vai. A atenção primária não resolve. Por que acontece? Primeiro que a atenção primária ela não é uma barreira de entrada, ela é uma porta de entrada. Quanto melhor for a atenção primária, mais você vai usar média e alta complexidade. Entendeu? Então, as pessoas vão criando algumas ideias, elas vão repetindo esse negócio como se fosse verdade, sem parar para pensar. Outra é que a atenção primária resolve 80% dos problemas. Errado, não resolve. A atenção primária, 80% é o seguinte, se você for procurar isso, não está escrito em lugar nenhum. Aí o que acontece? Aí você vai buscar o que acontece na prática. Se você vai num pronto-socorro, 80% das pessoas, na verdade, não precisaria do pronto-socorro. Então é diferente você resolver 80% do básico e você resolver 80% do sistema. Tá? E por que o camarada vai para o pronto-socorro? Porque lá ele tem uma consulta, ele faz o exame, faz a receita e vai para casa. Tudo num dia só. Então, ele está dizendo, eu preciso de um sistema mais eficiente, porque senão eu vou marcar a consulta, vou fazer exame, vou lá fazer, vou voltar, vou marcar a consulta de novo. Se eu tenho uma doença grave, eu estou bem pior. Se não precisava mesmo, já fiquei bom sozinho. Então, o que acaba acontecendo é isso. O sistema precisa de uma renovação completa. Hoje ele foi evoluindo de acordo com interesses individuais. Ele não foi conduzido através de uma gestão. E o próprio SUS é complicado. Por exemplo, a gente fez um trabalho, eu tenho um grupo de pesquisa, que a gente avalia a macro-região de saúde, porque no SUS você são 5.570 municípios, e é impossível você dar desde a atenção primária até alta complexidade em cada município. Então, você tem que juntar em região. Primeiro virou região, são umas 450, mas também não deu. Macro-região são 116. A gente fez uma análise da atenção primária. Tem um repasse do governo federal para o município, que é feito por um programa chamado Previne Brasil. São 7 itens. Envolve vacinação, gestante. 2 itens são ligados à doença crônica, que é hipertensão e diabetes. Hipertensão é medir a pressão, não é nem tratar, é só medir. E o diabetes é medir a hemoglobina glicada, que é um laboratório. O percentual de pessoas elegível para aquilo que teve isso feito estava 20 e poucos %. Então, esse caos que existe na saúde suplementar hoje já existe no SUS, só que ele é muito menos visível. Aquilo foi se acomodando, mas isso já existe. O que a Covid fez? Ela mostrou a ineficiência do sistema. Que aquilo que aconteceu para a Covid acontece para várias outras coisas, só que como não é muito transparente, não choca tanto, não é tão visível. Mas tudo que aconteceu de ineficiência da Covid vale para um monte de outras doenças. Então, o país hoje precisa de uma melhora, como um todo. Tanto no SUS, são 155 milhões de pessoas que dependem exclusivamente do SUS. Né? Então, na saúde suplementar, vamos chamar de sistema agora, o que tem que acontecer? Eu preciso ter dado para conseguir fazer um diagnóstico. Eu preciso cobrar que alguém funcione como sistema e gestor. E eu tenho que acompanhar isso de perto. E eu, como indústria, que sou quem financia, também vou fazer todo um programa de influenciar as pessoas que estão sob a minha guarda. Porque eu preciso de uma transformação cultural, até das pessoas que usam o sistema de saúde. Isso é multidisciplinar. É muita gente fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E o que acontece na prática? Você não consegue, normalmente, parar para tratar esse problema com complexidade e criar um programa de longo prazo. Normalmente, o que você faz? Você resolve o que bate na porta e o que está na mídia. Concorda?
O que acaba acontecendo hoje. O Ministério é isso. Resolve o que está na porta da mídia, mas não tem projeto de longo prazo. Não tem uma parte estrutural. O que afasta ainda mais da resposta consistente. Muito mais. Porque, às vezes, tem que ter estratégia, planejamento, liderança, coordenação, execução, informação e comunicação. Um desses que falha, a chance de entregar cai. Isso tem que ser construído agora. E acho que vocês podem puxar isso. Minha sugestão é que vocês liderem esse processo. Excelente, excelente. E o desafio está aceito e que bom que você está conosco. Então, estamos juntos. Divisão de responsabilidade. Amanda. Fui incorporado nesse momento. Exato. Sim. Assim, você sabe que o cara fala demais, aí você fala assim, bom, então agora você tem já uma tarefa. Que bom que você está conosco. Amanda, as empresas estão preparadas para enxergar a saúde como tema relevante das suas estratégias? Eu quero que você fale com um olhar estrangeiro, porque é óbvio, falando da agência, sim, mas tente enxergar um ambiente empresarial. Como você vê isso? As empresas, elas estão preocupadas efetivamente com isso? É algo que houve uma transição, houve uma inflexão, considerando a pandemia que nós atravessamos e, sobretudo, os problemas relacionados às doenças crônicas não transmissíveis, sobretudo a questão de saúde mental, né, que explodiu. Como é que você vê o ecossistema empresarial? Eu acho que hoje está sendo muito mais falado do que anteriormente, o que é uma boa notícia. Então, toda essa agenda está sendo mencionada de uma forma expressiva. Mas falar que as empresas hoje estão 100% preparadas, como o Nelson disse, talvez seja um pouco romântico, né? E a gente precisa garantir que nós estejamos cada vez mais preparados globalmente para essa discussão e para apoiar os nossos colaboradores e para garantir que o sistema seja eficiente da maneira que nós estamos comentando. Então, acho que falarmos sobre isso, estar na mídia, estar nas agendas das organizações, ter um planejamento estratégico extremamente efetivo, que tem esse olhar para a saúde, que tem esse olhar para o colaborador, né? Entendendo que isso culturalmente é necessário, que é preciso a gente também ter metas exatamente muito mensuráveis, né? Que a gente faça o acompanhamento, que tenha comunicações ao longo da empresa e como que a gente transmite isso, não apenas internamente, mas para a comunidade, externamente também, para começar a fazer uma discussão ampla sobre a saúde. Acho que a pandemia ela trouxe talvez uma consciência sobre alguns pontos e também alguns debates que antes não eram mencionados, né? Quando nós falamos de pesquisa clínica, possivelmente antes da pandemia, a maioria das pessoas não sabiam, né, como era conduzida uma pesquisa clínica, leitura de estudos clínicos. E isso ficou muito evidente que, né, as pessoas estão mais conscientes, estão no ponto que a gente acredita que deveriam ser, estão lendo da forma que deveria ser lido. Ainda não, acho que tem um espaço para que isso aconteça, mas as pessoas estão falando mais sobre saúde. E eu acho que essa consciência precisa estar dentro das empresas, precisa ser cultural. As empresas precisam entender o valor da priorização da saúde dentro das organizações e acho que estamos num caminho. Tem também um lado, e aqui falando não apenas de saúde, mas falando de uma agenda ESG como um todo, que a sociedade também hoje exige algumas coisas que antes não exigia. Então, quando nós falamos, né, de diversidade, equidade e inclusão dentro das organizações, isso é demandado pelos colaboradores e isso é correto de ser demandado, porque, na verdade, tem algumas coisas que antes eram feitas e que hoje não são mais aceitáveis. E tem também, assim como vocês mencionaram, uma pressão por custo. Então, quando nós falamos dentro das organizações, um dos maiores custos que nós temos é plano de saúde, né? E também com toda essa consciência que existe diferenciada da população, mas também como existe uma ida a um pronto-socorro, como o ministro falou, né? Exacerbada, que muitas vezes não é necessária, mas porque o sistema é ineficiente e as pessoas acabam indo para o pronto-socorro para ter uma eficiência maior,
para ser atendido, né, isso também gera um custo para as organizações que também não é produtivo. Então, eu acredito que não estamos no ponto que deveríamos estar, e aqui globalmente falando, mas acredito que está sendo mais abordado esse tema, o que é extremamente positivo, e tem que ser genuíno dentro das organizações, mas, por um outro lado, também não é apenas a organização falando isso, né? Eu falo sempre muito dentro da Janssen que tudo que é cultural não é apenas de um lado, não é apenas a empresa que tem que setar essa cultura. Tem que ser os colaboradores também com uma conscientização sobre como usam os planos de saúde, né, para garantirmos que tenha menos pressão, que a empresa também ajude os colaboradores a terem mais consciência sobre a sua saúde, falando também sobre prevenção e não apenas sobre tratamento, né? Essa conscientização sobre prevenção ela é extremamente importante. E tem também a ajuda dos prestadores de saúde, né, nessa composição. Então, sobre consciência, sobre novos formatos e como que a gente traz um olhar ainda mais estratégico sobre saúde para apoiar a nossa população. Perfeito. Uma segunda questão com relação ao tema anterior que a gente estava comentando aqui com o ministro. Como é que você vê essa questão? Como é que você vê essa complexidade do sistema? Você acredita que uma agenda de um lado, de informação, como o ministro colocou, é um caminho, e também uma agenda de maior participação, de maior coordenação, de maior educação das pessoas, ela pode ser também promotora da saúde? Ou seja, é claro que os aspectos de média e alta complexidade tendem a aumentar, mas se você tem pessoas com hábitos mais saudáveis, é claro que uma construção daquelas pessoas que vão ter pressão alta porque tem sobrepeso tende a cair. Então, como é que você vê o cruzamento dessas duas tendências, colocando a informação, seja ela numa base de dados, seja ela numa informação disponível para alterar a conduta das pessoas ao longo do tempo? Como é que você vê essas questões? Eu acredito e eu confio muito no que o ministro está falando sobre o poder da informação. Então, hoje, infelizmente, eu também não acredito que a gente tenha uma informação e uma base de dados suficientes para que a gente enderece o que precisa ser endereçado. Isso a gente faz a colheita dentro das empresas, e as empresas que olham para a saúde ocupacional, populacional de uma forma estratégica, têm essa colheita de dados para que conheça de fato a sua população e enderece as necessidades em saúde para aquela população específica. A partir do momento que a gente não tem o conhecimento amplo, né, sobre o Brasil e dados, até mesmo dados integrados, aqui falando sobre a saúde pública, a saúde privada, né, e o olhar para o paciente no centro, como nós estávamos falando hoje na palestra. Então, hoje tem uma falta de integração dos dados, e isso prejudica muito em quais são as prioridades, em como que a gente ajuda o sistema, que é extremamente complexo, muitas vezes ineficiente em saúde, a tomar as melhores decisões. Então, eu acredito muito que precisa não apenas de dado, mas precisa de uma integração desses dados. Uma interoperabilidade dos dados. Sim. Eu só queria fazer um comentário sobre essa parte de prevenção. Às vezes eu vejo também a gente colocar um peso grande demais na prevenção no curto prazo. Prevenção é uma coisa que demanda mudança de hábito, que é muito difícil. E o impacto vem lá na frente. Então, a solução do sistema hoje não está na prevenção, porque isso, se acontecer, vai acontecer lá na frente. Você precisa agora cuidar do que está acontecendo hoje e que vai acontecer nos próximos anos. A prevenção não vai impactar nisso. A prevenção seria geracional. Vai demorar. Vai demorar. Eu acho que ela é muito importante. Eu acho que essa transformação cultural é muito importante. Das pessoas se cuidarem mais. E até para você fazer a pessoa se cuidar, é que às vezes a gente imagina a pessoa ali numa situação tranquila, você, não, em vez de fazer isso, vou fazer aquilo. A vida do camarada é uma confusão, o cara está cheio de problema. Você fala, agora você vai comer menos, agora você vai fazer isso. E ele vai dizer, cara, resolve o meu problema do hoje, que a gente tenta para resolver o meu amanhã. Mas hoje eu não consigo parar para fazer essas coisas, entendeu? A gente que vive na rua, você fazer uma dieta é um negócio de maluco, é muito complicado.
né? Vai aonde dá. Às vezes você tenta, mas às vezes tu vai onde dá. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não simplificar demais uma coisa dessa. 5 continentes, então nem pensar, né? Mas pelo menos agora os longes ficam mais pela internet, pelo Zoom. Mas hoje eu viajo. Estava em Brasília ontem, anteontem, lá. Aí eu já vim para cá, teve reunião de manhã, falei na FEOSC, vim para cá, estava em Atibaia, vim para cá. Aí, então eu vivo. Sabe como é que é isso, né? Então, agora eu estou imaginando, agora vamos fazer uma orientação nutricional. Entendeu? A não ser que você levar uma marmita. Mas eu fico brincando, mas é isso mesmo. Quer dizer, as pessoas têm problema, o dia a dia corrido. E aí você fala, olha, que você vai mudar um hábito, porque às vezes, mesmo que ele queira mudar o hábito, é difícil. Então, quantas pessoas você vai engajar da população como um todo? Quanto tempo o impacto dessa prevenção vai chegar lá na frente? E eu acho mesmo, quer dizer, aí é uma opinião. Eu acho que esse tipo de coisa tem que começar nas escolas. Verdade, concordo. Tem que começar na escola, que é quando o cara está começando a vida, está começando a criar os seus hábitos, os seus conceitos. E aí você começa a trazer aquilo para ele, e aquilo vai se transformando num hábito do dia a dia. Mas se aquela pessoa já tem um hábito, você transformar aquilo radicalmente, a gente tem que buscar isso. Só que esse engajamento não é fácil. Concordo totalmente. E começando do início, na verdade, da vida, né, dos jovens, fica muito mais fácil você movimentar uma cultura, ao invés de você ter um adulto tentando fazer uma modificação de hábito. Eu concordo plenamente. Até acho que a gente tem que tentar. Acho que qualquer coisa que você ganha, que você melhora, por menor que seja, é um ganho. Sim. Só acho que a gente não pode superestimar esse poder no curto prazo. Sim. Agora, qual é o nível de percepção, ministro, você que desempenhou várias funções, qual é o nível de percepção dos principais stakeholders? Há essa disposição para perceber a dimensão do problema? Eu concordo com um ponto que você falou, a situação está tão dramática. Tem um economista brasileiro, que é o Celso Furtado, que diz que o Brasil só avança nos choques adversos. Então, nós estamos diante de uma situação tão adversa que talvez seja propícia para a mudança. Porque quando você está na zona de conforto, cada um podendo fazer seu puxadinho, sem maior... Como está ruim para todo mundo, como não vai dar, você tem 2 cenários, né? Aquele cenário que acabaremos comendo o que não presta, e qual é o cenário pior? O que não presta não vai dar para todos. Então, ou seja, como é que você vê essa situação do choque adverso? Nós vamos ter que sentar na mesa para resolver isso. E como pensar, eu sou da área sempre de inovação, né? Como pensar um caminho inovador disruptivo? Porque é claro que se você for em linhas tendenciais, o problema vai ser dramaticamente grave, da forma como você, inclusive, apresentou em números. Se nós não pensarmos em elementos disruptivos, e aí é para os dois, de que maneira, aí você fala, inclusive, na linha de farmacêutica, quais seriam os canais de disrupção para acelerar uma mudança? Você falou assim, olha, a força motriz disso são vocês de saúde suplementar e indústria. Mensagem captada. Mas quais seriam apostas, ainda que você vai falar em premissas, vai falar em direcionadores de como nós acharíamos essa questão, que poderiam ser caminhos de transformação inovativa? Eu acho que o momento é o melhor momento que a gente já teve para mudar. Porque, na prática, estar muito ruim hoje tem um lado bom, que é o começo do novo. Então, isso não é ruim. Tem aquela coisa que diz que tem 3 situações que, quando nós estamos juntos, você tem mais chance de mudança grande, que é medo, senso de urgência e um inimigo comum. Quando você junta os 3, você cria um ambiente fértil para a mudança. A gente está vivendo isso hoje. O que eu realço em relação à tecnologia é que tecnologia e inovação, isso é uma ferramenta, não é um objetivo. Então, a gente tem que tomar cuidado. Às vezes, eu vejo as pessoas tratando de inovação e tecnologia como se ela fosse uma solução nela mesma. Não é. Agora, a gente tem que, por exemplo, se você vai trabalhar um grande banco de dados que você vai construir, não tem como você não usar a inteligência artificial para coordenar isso.
porque você vai ter um monte de variável, você vai ter que ver a integração entre elas, você vai ter que ter um flag te dizendo, está acontecendo isso aqui, está acontecendo, você vai ter que preparar aquilo. Então, você vai ter essa coisa da telemedicina, por exemplo, onde você cria uma simplificação para quem cuida e para quem é cuidado. Mas aí que eu te digo, quando você tem um projeto, uma coisa que eu vejo hoje que acontece, por que muita coisa não dá certo, é porque você cria aquilo no papel, mas não cria a condição na prática para que aquilo aconteça. Então, por exemplo, eu te falar em telemedicina. Perfeito, perfeito. Eu não tenho dúvida que demorou muito para chegar. Agora, quando eu boto telemedicina, pode ser que eu tenha um aumento significativo do número de consultas. Eu preparei o recurso humano para isso ou não? Entendeu? Se você não pensar em toda a linha, você cria uma coisa que dá uma solução para um ponto, mas você não resolve o todo. Que nem eu digo, não adianta você fazer um super programa de mamografia para diagnosticar câncer de mama se você não tem cirurgião para operar. Sim. Então, quando você pensa em alguma solução, você tem que pensar na linha completa, na cadeia. Então, hoje a gente tem que sentar. Agora, acho que o momento é absolutamente favorável e único para todo mundo sentar na mesa para mudar o modelo da saúde suplementar de ser uma gestão de dinheiro para ser uma gestão de pessoas, de cuidado. Acho que a gente tem uma força muito grande na própria indústria, porque, na verdade, o momento está difícil para vocês. Então, quando está difícil para todo mundo, é a hora em que você tem mais chance de botar as pessoas na mesa e conversar. E acho que o que vai acabar acontecendo você vai ter que escolher quem vai fazer parte disso. Não vai poder ser todo prestador, não vai poder ser toda operadora, não vai poder. Você vai ter que escolher quem vai fazer e sempre lembrar que coisas complexas assim você tem que ir ajustando ao longo do caminho. Você não vai sair na largada com um projeto espetacular que vai dar certo. Não é isso. Então, até para isso, tem que tomar cuidado. Você tem que preparar. Falar, olha, isso vai ser mais longo, mais complexo, mais caro e vai te dar mais problemas do que você imagina. Não desanima. Então, você desiste na primeira esquina. Então, você tem que se preparar até emocionalmente para esse caminho, para esse aprendizado contínuo que você vai ter. Entendeu? Mas eu acho que o momento é único. Se tem uma chance de mudar, é agora. Perfeito. E até como continuidade, eu acredito muito na digitalização, né? Acho que a gente está vivendo um momento de inteligência artificial. Talvez nós estamos um pouco distantes da realidade que nós vamos enfrentar positivamente daqui a 10 anos. O que eu vejo na questão das indústrias, e algumas indústrias nessa questão de inovação, é tentando fazer inovações no sistema. Então, tem diversas organizações, por exemplo, que têm clínicas dentro da própria empresa, né, com hospitais renomados, para garantir que tenha uma redução de custos, para garantir que tenha uma atenção mais integral ao colaborador, à saúde do colaborador. Quando você fala de telemedicina, eu concordo que não dá para ser uma coisa pontual, tem que ter uma linha, né, e a cadeia toda tem que estar transformada da forma correta, mas tem alguns mecanismos de inovação que não resolvem o problema, porque ele é muito mais profundo, mas que podem ser atalhos para que nos ajudem a solucionar e olhar para o colaborador e para a saúde, né, de uma forma geral, de uma forma mais integral. Então, existem mecanismos hoje, mas a digitalização, a base de dados e a garantia, né, que a cadeia toda está integrada, ela é extremamente relevante. Isso que você está falando tem uma coisa que também é difícil, que é você separar. Por exemplo, às vezes você investe em alguma coisa que, se você não investir naquilo ali, você não tem um futuro melhor. Vou te dar um exemplo prático. Quando eu comecei, úlcera gástrica, úlcera de duodeno, era tratado com cirurgia. Hoje você trata com remédio. Se você não tivesse permitido essa evolução, em algum momento aquilo era caro, você não teria chegado nisso. Então, até você, como gestor, tentar enxergar, será que isso é o caminho para um futuro melhor? Porque aí você não está só pagando aquele presente, você está pagando o futuro também. Então, enxergar isso não é fácil. Mas você também tem que ter na cabeça que, às vezes, você está trabalhando não só o presente, mas o futuro. Entendeu? A transformação que vai levar a alguma coisa melhor. Que é o caso, por exemplo, das drogas orais, por exemplo, oncologia ou drogas usadas hoje em dia. Então, nada é fácil, né? Se fosse fácil, já tinha feito. Então,
Mas tem que pensar nesse negócio todo quando você está desenhando um programa de gestão, de tudo isso, para você poder, sei lá, tomar as melhores decisões possíveis no presente para a gente ter um futuro melhor, né? Está caminhando para o fim, lamentavelmente, mas uma coisa que surge aqui na mesa é o seguinte: é claro que você tem uma assimetria de trajetórias tecnológicas. Mesmo quando você fala em telemedicina, mesmo quando você fala em rotas tecnológicas médicas, tudo isso é puxado por sociedades que têm um estado de bem-estar social e um nível de alcance dos seus sistemas que são universais. E aí é interessante que o Brasil, que é um país com alguma complexidade, de renda per capita média alta, e com um nível de um sistema de inteligência, nós poderíamos ter capacidade de avançar em sistemas que são incompletos, ainda que o Brasil tem mais de uma demografia, né? Tem uma realidade de renda e demografia no Rio Grande do Sul que ela é diferente do Piauí. Enquanto no Rio Grande do Sul a população está envelhecendo, diminuindo, no Piauí ainda está aumentando. Então, você não pode pensar uma regra só, uma abordagem só com relação ao Brasil. Mas o Brasil poderia ser muito pioneiro para avançar não só em rotas médicas, tipo anemia falciforme. Não é um problema do hemisfério norte. Agora, é um problema grande na África e em países que têm uma enorme população de pessoas vindas da África, como é o caso do Brasil. E não há investimento nisso. Por isso que, quando eu estava lá na Fundação de Amparo à Pesquisa, olha, a gente tem que pesquisar anemia falciforme, porque isso é um elemento-chave. Da mesma maneira, a telemedicina não vai ser os padrões da telemedicina da Europa Ocidental e da América do Norte que vão ser as melhores rotas de trajetórias tecnológicas que podem ser mais eficazes ao Brasil por conta da cobertura do nosso sistema ser muito menor do que da Dinamarca, por exemplo. Então, acho que isso são elementos que servem para nós analisarmos. Você sabe que você falou é tão importante, porque uma coisa que você descobre quando você tem que trabalhar o Brasil é que não existe um Brasil médio. Você tem que ter as situações regionalizadas. Estava até comentando antes, se você pegar o PIB per capita dos 5.570 municípios, do menor para o maior, varia 120 vezes. Se você pegar a renda per capita de trabalho, dos 5.570, ela valia mais de 300 vezes. É um país completamente diferente e desigual. Então, as soluções para o país, infelizmente, elas têm que ser regionalizadas também, né? Isso cria uma dificuldade, né? Aí você vê, na saúde suplementar, você tem aquelas áreas que têm mais ou menos saúde suplementar, mas discutir Brasil é sempre muito complexo, na largada, pela heterogeneidade do país. É média e desvio padrão, né? Então, eu me lembro que eu estudei muito a área de inovação. A pessoa que pensou o conceito de Sistema Nacional de Inovação era um dinamarquês, né? Eu sempre brinquei, ele até me autografou o livro para mim. E eu sempre brinquei, bom, na Dinamarca é fácil, né, pensar o Sistema Nacional de Inovação. Mas o Sistema Nacional de Inovação no Brasil está onde? Em São Paulo? Está no Acre? Ou numa média imaginária que não tem lugar nenhum? Então, o que é o Sistema Nacional de Inovação no Brasil, um país baleia, um país continental, com uma realidade muito assimétrica? Mas concordo contigo, acho que esse é o nosso desafio. Considerações finais, Amanda? Não, apenas agradecer vocês pelo convite. Eu acho que é sempre muito legal nós conversarmos, abrirmos o diálogo, tentarmos, de alguma forma, nos responsabilizar, né, por tudo que está acontecendo no Brasil, dos avanços que nós temos que fazer, porque não é responsabilidade de um ou de outro. Eu acho que todos nós temos uma responsabilidade muito grande e a gente avança conversando, né, com respeito, com diálogo, trocando. E então agradecer muito a presença da Janssen aqui nesse fórum. Ministro? Ao longo eu sempre vou falando muita coisa difícil, né, mas eu nunca tive tão otimista em relação à capacidade de mudar como agora.
Então, é uma oportunidade única que a gente tem. Eu acho que a gente tem que tentar aproveitar. Muito bem. Bom, obrigado a todos. Os nossos agradecimentos pela participação dos painelistas nesta importante discussão. Gostaria de lembrar a todos que o evento continuará amanhã, a partir das 9 horas, tanto para o público presencial, como os que estão nos assistindo pelo canal do SESI no YouTube. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui.